meu querido amigo, irmão, que neste momento dá a satisfação de estar assistindo este vídeo, ok? Já quero agradecer de antemão a todos, de uma forma bem clara, a todos que apoiam o meu ministério, a todos que me conhecem, que neste momento nos dá satisfação e tenho certeza que está aprendendo. Já deixo um aviso importante: inscreva-se no canal e deixe seu ok, sua ideia. Em brevemente nós estamos mais postando muitos estudos, tá bom? Alguns pedem sobre alguns textos muito polêmicos, e isso é verdade, que eu quero aproveitar aqui para dizer que a maioria não é porque quer aprender, a maioria é porque quer ver a minha ideia, a minha opinião sobre isso, para levantar certos comentários. Então, o meu objetivo aqui, meu querido amigo e irmão, é apenas aprender a palavra de Deus e poder repassar para os irmãos. Não é aqui distorcer alguma crença, não é que falar mal de outra igreja, não. O objetivo a qual eu abri este canal foi para estudar, e com isso eu estou aprendendo. Eu também creio que você que está assistindo também está aprendendo, tá bom? Então, na ocasião, eu quero aqui apenas ler o capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve Mateus, mas o meu objetivo não é o capítulo em si, tá bom? Apenas o versículo 1 que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, meu querido amigo e irmão, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui, eu chamo a sua atenção para voltarmos um pouquinho atrás. E para entender que quando o Antigo Testamento encerra, quando o último profeta é levantado por Deus, o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, o 39º livro da Bíblia Sagrada, encerra, quem está predominando o mundo naquela ocasião é Filipe da Macedônia. E nós vemos pela história que ele tem algumas ideias de helenizar o mundo, de trazer a cultura grega para o mundo. Mas ele não consegue, e assim deixa seu filho Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, como nós conhecemos, e com apenas 20 anos de idade, ele tinha mais destreza do que o seu pai. Ele apenas não ficava nas ideias, dos papel, mas ele executava aquilo que idealizava. Então, ele consegue helenizar o mundo, ele consegue trazer a cultura grega, mas só que aos 13 anos depois, desde quando ele assume, ele vem a falecer. Então, se ele reina com 20, só passa 13 reinando, ele morre aos 33 anos de idade, uma morte muito precoce. E quando ele morre, ele não deixa um líder, ele não deixa, poderia dizer assim, uma pessoa que vem assumir o trono, porque ele não consegue formar uma família. E assim ele apenas deixa 4 generais. E desses 4 generais, aqui nos importa um, ele se divide. E o que nos importa aqui era Ptolomeu, que abrange a parte da Palestina. E uma hora ele está na Palestina predominando, uma hora ele está em Jerusalém. E quando isso ocorre, nesse intercâmbio, nós vemos também que um camarada por nome de Epifânio, ele entra no templo, ele profana o templo, porque ele pega um porco e faz assim um ato de adoração. E esse ato é rejeitado pelos judeus, pela parte da Palestina, e ali se inicia agora a guerra dos Macabeus, porque tem uma família, por nome a família Macabeia, não aceita isso, se revolta, e com isso um dos filhos dele predomina, e agora um dos filhos vem a reinar.
E quando isso ocorre, basicamente 20 anos depois, quem se levanta agora é Pompeu Romano. E quando Pompeu levanta, ele ergue-se, ele conquista a parte da Palestina e ali levanta Antípate. E quando Antípate ele morre, ele deixa agora seu filho. E o nome do seu filho é nada menos, nada mais do que Herodes. Então Antípate, ele era muito audacioso. Em tudo que ele fazia sempre com audácia. E nada menos, nada mais, Herodes também aprendeu isso do seu pai. Um grande estrategista, um grande construtor, poderia assim dizer. E nós vemos que agora Herodes, no texto que nós lemos, e o capítulo que nos importa, aqui nesta ocasião, vai dizer que quando o menino Jesus nasce, quem está agora reinando é Herodes o Grande, ou Herodes o Magno. E nós vamos ver que quando o menino Jesus nasce, a gente vai entender que Herodes, ele se perturba, não só ele, mas toda a Israel. Porque, na verdade, para você conquistar uma posição pelos romanos, ou seria basicamente vindo já de uma família com a mesma cultura, com a mesma base, com a mesma intenção, ou então esse cargo seria conquistado através de uma influência. Isso já se tratava de política. Então, na verdade, o que nós vemos hoje era apenas o que acontecia também nos tempos de Jesus. A política e a religião sempre fundindo e sempre tendo uma grande influência. Porque a política, ela sempre visou e sempre visará os seus próprios interesses. Tá certo? Então, o texto vai dizer, quando ele escuta isso dos magos que vieram seguindo uma luz, que nasceu o rei dos judeus. Ora, quem era o rei dos judeus? Era Herodes. Então Herodes era um homem, um camarada cheio de artimanha. Ele não suportava qualquer pessoa que se aproximasse dele, e quando ele visse que aquela pessoa poderia tomar o seu trono, ele de imediato eliminava. Para você ter uma ideia, ele, quando a sua esposa Mariana, esse camarada tão bom que ele casou 10 vezes, e uma das prediletas que ele gostava chamava-se Mariana, e Mariana pede para que ele leve os seus 2 sobrinhos, um deles o nome é Aristóbulo, não recordo o nome do outro, fosse para Roma estudar. Os meninos ainda, adolescentes foram, e quando ele percebeu que os meninos iriam conquistar, ia ter influência e aumentar a sua capacidade, ele de fato já mandou executar. Quando também ele pede para que seu filho vá estudar em Roma, quando seu filho volta, ele volta mais influente. Ele também ali já pensa que o menino já iria tomar o seu trono, ele também mata o seu filho. E quando ele faz um desses atos também, que ele chega até matar a sua sogra, a mãe de Mariana, ele faz um ato terrível, e o imperador de Roma manda chamar para conversar com ele. E ele, com medo também da sua esposa Mariana se revoltar, ele não quer conversa, ele também manda matar a sua esposa. Então, para você ter uma ideia aí, foi por isso que automaticamente ele já ordena que matem todos os meninos de 2 anos para baixo. Para você ter uma ideia, o que o menino Jesus já passou no seu nascimento. E Mateus escreve isso de uma forma bem clara, porque a ênfase de Mateus é mostrar Jesus Cristo como o rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. É tanto que o evangelho começa com genealogia. E essa genealogia, ela liga
Jesus desde Abraão. Então, desde Abraão até chegar a Davi, são passadas 3 gerações de 14. Então, de Abraão até Davi, ou até Jesus, se passaram 42 gerações. Tá certo? Então, eu acredito que nós possamos a cada dia entender que da mesma forma, da mesma dificuldade que Jesus passou, e o texto vai dizer que quando esse Herodes morre, o anjo anuncia a José. E quem reina também vai ser agora Herodes o Arquelau. A gente vai ver agora que o Herodes não mais o nome, mas sim o título. Vai reinar Herodes o Arquelau. E Herodes vai reinar a base ali no território da Judéia. É esse Herodes Arquelau que João Batista ali condena o seu pecado, tá bom? Então acredito que cada um que assistiu aprendeu, que Deus vos abençoe sua vida de uma maneira graciosa na presença do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus vos abençoe, até a próxima.